E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo. Hoje faremos uma revisão sobre a interfase. A interfase é o momento que acontece antes das divisões celulares. E tem muita gente que se confunde quando começa a estudar a divisão celular e antes não revisa o que é a fase que antecede essa divisão celular. Claro, né? Quando há divisão celular, eu falo de mitose ou meiose. Presta bem atenção aqui comigo. Primeiro, interfase. Esta interfase vai se dividir em 3 momentos. O G1, que também é chamado Gap 1, onde vai ter a fase de crescimento. É neste momento que a célula começa a aumentar o seu tamanho. E a fase S. A fase S é a fase de duplicação do DNA. É uma das fases mais importantes sobre a duplicação do DNA. Logo depois vem a fase G2, é a fase de produção de ATP. É neste momento que a célula se preocupa em produzir energia para que ela possa consumir ao longo da divisão celular. Vem comigo aqui, ó. Presta bem atenção. Aqui no gráfico. Então nós temos alguns momentos importantes. No gráfico eu tenho o período G1, o período S, o período G2. Então o que vai acontecer? Nesse período G1, vamos imaginar neste ponto aqui, eu vou colocar um valor aqui, hipoteticamente, 2C, que representa o teor, o chamado teor de DNA em função do tempo. Veja que quando eu tenho aqui no período G1, os cromossomos se encontram todos simples, exatamente como esta imagem aqui, cromossomos simples. É importante você lembrar que um cromossomo simples, ele é igual a uma molécula de DNA. Então eu vou ter um cromossomo simples igual a uma molécula de DNA, beleza? Muito bem, não esquecendo que é a fase de crescimento ainda não começou a se dividir. Mas, a partir desse ponto, vou colocar aqui, hipoteticamente, nós temos um teor de DNA igual ao dobro do inicial. Se eu iniciei com 2C, agora eu vou ter 4C teor de DNA. O que vai acontecer? Esta é a fase S. É a fase de síntese, é a fase de duplicação do DNA. É neste momento que um cromossomo passa de cromossomo simples para cromossomo duplo. E aí você vai observar que cada cromossomo duplo vai equivaler a 2 moléculas idênticas de DNA. É aí que muita gente se confunde. Presta bem atenção. Logo depois, nós vamos ter a fase do Gap 2, do G2. Observe que os cromossomos continuam duplicados. E aí você tem, na sequência, a própria divisão celular. Aí vai começar a mitose. Então, a célula passou por G1, S e G2, somente depois é que ela vai começar a se dividir. Claro, aí você vai ter a primeira fase da divisão celular, isso de uma mitose, a prófase. Veja que na prófase os cromossomos ainda estão duplicados, mas na sequência vem a metáfase. Mais uma vez observamos que os cromossomos estão duplicados. Preste bem atenção. O que vai acontecer agora aqui na anáfase? Na anáfase, nós observamos uma queda, do teor de DNA, só que tem um pequeno porém. Mesmo com a separação das cromátides irmãs, claro que eu estou falando de uma anáfase da mitose, essas 2 cromátides irmãs, elas ainda permanecem dentro da célula. Logo, o teor de DNA ainda é duplicado. Somente lá no final da divisão celular, que é a telófase, que nós iremos encontrar de novo os cromossomos simples, como vocês podem observar aqui nesta imagem. Veja, só tem 2 momentos em que nós vamos encontrar os cromossomos simples, que são esses momentos destacados aí no gráfico. São eles, o período G1 e o período final da divisão celular, que é a telófase. Isso que é importante para a gente poder entender bem essa divisão celular. Super importante, pessoal. Veja agora,
Vamos imaginar agora uma célula em divisão celular. Então, ela começa um processo de divisão celular. Beleza. Então, vamos fazer um desenho aqui. Ela vai se dividir. Acompanhe comigo. Eu tenho uma célula e ela tem, na espécie humana, 46 cromossomos. Ela vai se dividir em duas células, porque estamos falando de uma mitose, e vai manter os 46 cromossomos lá dentro. Este é um ponto que tem muita gente que erra, porque tem pessoas que entendem, por exemplo, que a célula ela duplica o número de cromossomos. Aí é um erro, ela não duplica, ela só duplica o teor de DNA. Por exemplo, veja só, se ela começar no período G1, e agora nós já sabemos que o período G1, os cromossomos são simples, se eu tenho 46 cromossomos simples e cada cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA, eu vou encontrar no período G1 46 moléculas de DNA. 46 cromossomos simples, o que equivale a 46 moléculas de DNA. Mas, logo na sequência, vem a fase S, quando os cromossomos ficam duplicados. Neste momento, pessoal, esta célula, que ainda não começou a fazer a divisão celular, ela vai para o período S e, como os cromossomos ficam duplicados, ela vai para 92 moléculas de DNA. Então, vamos colocar aqui para você poder entender. Ó. Aqui você vai encontrar 46 DNA, já aqui você vai encontrar 92 moléculas. Na fase G2, permanece 92 moléculas. Na prófase, 92 moléculas. Na metáfase, 92 moléculas. Lembrando por quê? Porque os cromossomos são duplos. Na anáfase, ainda 92 moléculas. Mesmo que as cromátides estejam separadas uma das outras, todas elas se encontram dentro da mesma célula. Por isso, o teor continua 92. Mas, o que vai acontecer? Quando chegar ao final da divisão celular, eu volto a ter 46 moléculas de DNA em cada célula. Por quê? Porque os cromossomos voltam a ficar simples, como vocês podem observar aqui naquela imagem. Então, super importante a dica para vocês. Uma coisa é o número de cromossomos e a outra é o teor de DNA. Fica a dica, estuda bem e você certamente vai se dar muito bem. Valeu, até mais, tchau, tchau.